Oi pessoal, eu sou o Marcos Preguiça e esse é o Comunidade Libertação, nosso canal para falar sobre história da capoeira, história do Brasil e comunismo. Hoje eu vou fazer a continuação do vídeo sobre a capoeira, o sionismo e Israel. Eu dividi em duas partes porque estava ficando muito longo o vídeo. Eu tinha feito toda a parte histórica, né, para a gente compreender ali como aconteceu a colonização da Palestina por Israel, o surgimento do sionismo. Eu fiz também alguns links com os acontecimentos mais recentes lá, né, dessa intensificação aí do conflito nesse último mês. E aí, quando eu cheguei no final disso, eu vi que o vídeo já estava ali com quase uma hora. Eu falei, não, vai ficar muito grande, é melhor dividir em duas partes. Então hoje eu vou falar mais sobre realmente essa correlação entre a capoeira enquanto uma manifestação política do oprimido, uma luta do oprimido, e o Estado de Israel e os capoeiristas de Israel. E aí eu tentei desmistificar algumas mentiras, algumas histórias meio contadas ali sobre esse processo de colonização da Palestina, né? Eu tentei desmistificar algumas coisas. Eu falei sobre o porquê que os israelenses sempre remetem essa disputa, essa luta contra a colonização, à ideia de uma relação entre árabes e judeus e não de israelenses contra palestinos. Então, acho isso que, inclusive, é uma das questões centrais do discurso deles e de como e por que eles se colocam enquanto vítimas nesse cenário. Então, acho que vale muito a pena vocês voltarem lá nesse vídeo, que ainda não assistiu, assiste ele primeiro, que vocês vão ter uma ideia melhor de tudo que está acontecendo, para vocês compreenderem também melhor o vídeo de hoje. Hoje eu vou falar mais realmente sobre os últimos acontecimentos, esse último mês, e sobre o uso político da capoeira em Israel hoje. Eu vou também falar um pouco do berço da capoeira de Israel, né, que é essa relação com a cordão de ouro, que é a capoeira paulista, ali de Suassuna, e como que se deu essa relação. E vou fazer alguns chamados a reflexões, tanto aos capoeiristas de Israel, quanto aos capoeiristas brasileiros que vão para Israel ou para o resto do mundo, né? Como a gente pensar em como usar a capoeira para a gente refletir sobre a colonização, o colonialismo e o neocolonialismo, né? A gente pensar que, por mais que um estado de apartheid e de colonialismo tão declarado quanto o de Israel não seja a regra hoje em dia, a gente ainda existe muito do neocolonialismo em África, na Ásia e mesmo aqui na América Latina. Então vamos começar falando aí da parte histórica dessa capoeira de Israel. E aqui eu quero fazer um adendo. As informações que eu vou trazer para vocês é o que eu ouvi durante todo o tempo que eu estive na Cordão de Ouro, e aí eu conheci pessoas de Israel, eu viajei para Israel 2 vezes no mesmo ano, eu fiquei lá no total um mês e meio, e eu tenho vários amigos também que viajaram várias vezes para lá. Eu fiz amigos em Israel, pessoas que com o tempo acabei me afastando, né, por vários motivos, e aí eu quero falar um pouco sobre essa história, mas como eu já tinha esse vídeo aqui programado para antes da intensificação desses conflitos aí desse último mês, eu achei que eu ia ter um tempo, eu ia conseguir conversar com pessoas, eu ia conseguir afinar mais essa coisa de datas, de nomes e tudo mais. Só que quando surgiu aí esse conflito agora, o último aí do último mês, eu acabei tendo que me posicionar politicamente, declaradamente contra a colonização da Palestina, o que eu acho que é fundamental que todas as pessoas façam. A gente não pode relativizar, nem fingir que não está vendo essa limpeza étnica que está acontecendo lá na Palestina hoje. Só que aí eu acabei cortando alguns canais de comunicação com pessoas que podiam me dar certas informações para deixar aqui para vocês mais detalhadamente, assim. Talvez em algum momento eu consiga fazer mais um outro vídeo que consiga ficar um pouco mais afiado nesse ponto, mas eu não queria esperar mais para terminar esse. Então vou ficar devendo algumas datas e alguns nomes mais específicos assim. E aí lembrando algo que eu já falei no outro vídeo, que é Israel é o principal polo de capoeira que a gente tem fora do Brasil. E aí quando eu falei isso a primeira vez, muitas pessoas vieram me questionar e tudo mais, falando que não consideravam, ou que entendem o porquê que eu considero, mas acham que não é bem assim.
E aí, gente, vários países têm uma quantidade de capoeiristas muito grande, várias escolas diferentes de capoeira, e com certeza tem uma tradição grande. Inclusive, alguns são com certeza mais antigos do que Israel, aí nessa capoeira. Mas a questão é que Israel é o primeiro país, depois do Brasil, que consegue alcançar uma força tão grande dentro da capoeira que passou a exportar capoeiristas por aí. E tem até capoeiristas em outros países estrangeiros que remetem a capoeira deles à capoeira de Israel. Eles prestam satisfações à capoeirista de Israel. E o caso, acho que mais forte, mais emblemático, é o da Rússia, que tem um trabalho gigantesco lá, que se refere ao mestre cueca de Israel. E tem israelenses realizando trabalho de capoeira em países como a Alemanha, como Itália e outros. Então acaba que a capoeira de Israel foi a única que chegou nesse ponto, nesse nível, dessa forma, assim. E, fora isso, a excelência realmente técnica, física e até musical que eles alcançaram, que é inegável. E aí, pra gente falar, né, dessa história aí, de como surgiu essa capoeira em Israel, teve um capoeirista, eu confesso que eu não sei exatamente o título que se referem a ele hoje, pelo tempo, acho que pela importância para ele, para a galera de Israel e tudo mais, eu tenho certeza que lá ele se refere a ele enquanto mestre, mas eu não sei amplamente qual foi o envolvimento dele dentro da capoeira depois do momento que ele ficou afastado, então não sei como intitulá-lo aqui, e aí vai de cada um. Mas teve esse capoeirista que eu não tenho certeza do nome, do apelido. Eu tenho uma memória, eu acho que é, mas para não correr o risco de errar aqui, trazer uma informação errada para vocês e mais atrapalhar do que ajudar na compreensão disso, eu não vou dar nome a ele. Mas teve esse capoeirista que foi para Israel e judeu, não foi lá para trabalhar com capoeira, ele foi lá para morar e acabou que foi dando umas aulas de capoeira por lá, acabou formando alguns alunos, mas se afastou, parou de dar essas aulas de capoeira. Só que teve um aluno dele que quis continuar, que quis dar seguimento ali no trabalho com a capoeira, que é o Mestre Dan, que hoje é o maior nome da capoeira de Israel. E aí o mestre Dan foi dando continuidade e ele acabou se aproximando de alguns mestres de capoeira e seguindo eles para dando continuidade no trabalho dele. Só que ele acabou tendo alguns desentendimentos. E aí são o mestre Marcelo Caveirinha e o mestre Espirro Mirim. Eu não me lembro exatamente como aconteceu essa dinâmica, então não vou nem especular nada sobre o assunto. Mas aconteceu que ele se afastou, mas já tinha entrado ali dentro do mundo da Cordão de Ouro e quis continuar no grupo, só que não quis mais ter uma referência direta ali de um mestre tão forte. Então, ele fez o que muitas pessoas faziam dentro do grupo quando acabavam tendo algum dilema com o próprio mestre, que é ir lá se filiar ao Suassuna diretamente. E aí tem N vantagens e desvantagens de fazer isso, porque a verdade é que acabava se ganhando uma autonomia muito grande quando fazia isso, mas em certa medida, dependendo da forma como você trabalha, o que você espera, você acaba tendo pouca orientação assim mais direta. Mas quando você está a fim de uma independência, às vezes é um jogo muito legal, principalmente se você já é mais experiente de capoeira. E aí, dentro dessa lógica, o que aconteceu foi que o Idan ele veio ao Brasil e pagou ao Suassuna ali para conseguir ter os direitos sobre a marca Cordão de Ouro em Israel. Então, ele pagou ao Suassuna para que, a partir daquele dia, todo mundo que for para Israel para dar aula e use o símbolo da Cordão de Ouro tivesse que prestar ali contas ao IDAM. Isso acabou criando até mesmo uma quebra na dinâmica do funcionamento da capoeira, que eu vou falar um pouco mais lá na frente para a gente entender melhor isso. Mas essa quebra aconteceu de uma forma onde capoeiristas como Espirro Mirim, que eram muito mais antigos e que têm uma história, uma importância na capoeira, tinham uma visibilidade muito grande, se fosse montar um trabalho em Israel, tinha que prestar satisfações ao IDAM.
E aí acabou fazendo essa quebra de hierarquia dentro aí para atender essas necessidades do mercado, que é o que a gente vai falar melhor depois. Então, dentro dessa lógica, o que que o Espirro fez? Para não ter que fazer isso, para não ter que ir lá dar satisfações ao IDAM, e quando eu digo dar satisfações, o IDAM, vou falar também sobre a profissionalização que ele fez dentro da capoeira lá de Israel, ele fez de uma forma que tem até mesmo alguns cursos que você tem que fazer para poder dar aula lá. Então não importa a sua graduação, não importa quanto tempo você tem de capoeira, você tem que fazer esse curso de instrutores para poder estar habilitado a dar aula em Israel usando o símbolo da Cordão de Ouro. Mais uma vez, eu não sei se eles estão no grupo Cordão de Ouro, se não estão hoje em dia, então eu não sei como é que está isso, mas Cordão de Ouro dominava Israel e hoje quem domina é o grupo do Edam. Existem outros grupos de capoeira lá, mas o mais forte é disparado o grupo do Edam, é o que tem mais visibilidade, é o que tem mais espaço. E aí, dentro dessa dinâmica, o Espirro, para ter essa solução de não ter que prestar continência para o Edam, foi lá e fundou um outro grupo, que é o Menino Bom. Então ele não saiu da Cordão de Ouro, mas fez o Menino Bom, e o Menino Bom seria ali para Israel. Eu não tenho certeza se acabou saindo e também sendo usado em outros lugares fora de Israel, mas foi algo que ele criou especificamente para dar aula em Israel, mas ainda continuava no Grupo Cordão de Ouro. E aí a gente vê esse processo de profissionalização que o Edan deu para a capoeira israelense. Nisso de você, não importa a sua graduação ou o seu tempo de capoeira, a sua visibilidade, ter que prestar satisfações ao Edan para usar cordão de ouro, muitos capoeiristas que eram contramestres, mestres e tudo mais, para usar o símbolo lá em Israel, teriam que fazer um curso que ele chama de curso de instrutores, que é um curso que habilita você para poder dar aula em Israel. Então você vê aí já uma jogada de mercado, de organização do mercado da capoeira. E pensando a capoeira enquanto produto, enquanto mercado. E aí tem um vídeo no canal onde eu falo sobre a capoeira no Estado Novo, ali na Era Vargas, né? Falo sobre cooptação e tudo mais. E eu coloquei um texto para a gente pensar sobre apropriação cultural e sobre o mercado e a cultura, essa relação, né? Do capitalismo ali com o mercado e com a cultura e a apropriação de símbolos de manifestações afro nesse contexto. Eu vou colocar de novo na descrição desse vídeo, porque eu achei ele muito legal para entender alguns pontos sobre esse processo de transformação da capoeira em um produto ali de mercado. E o Idan, ele teve uma sacada muito forte para fazer isso. Ele padronizou muita coisa, ele organizou muita coisa, tinha esse curso, como eu falei, e ele acabou criando um sistema de pirâmide que ajudou muito a fazer a capoeira de Israel crescer e se desenvolver de uma forma que eu, quando fui para Israel, e eu fui 2 vezes, quando eu cheguei na alfândega, eles me pararam tal para perguntar como fazem com todo mundo, e no momento que eu falei que eu era capoeirista e estava indo lá para um evento de capoeira, eles vieram para mim e falaram assim: "Ah, mas capoeirista geralmente viaja em conjunto, você tá sozinho". Eu tive que explicar, falei: "Não, porque eu tô vindo antes do evento, eu vou passar mais tempo e tudo mais". E aí eu fiquei na cabeça a ideia de que, meu, capoeira lá é tão famosa, é tão grande, que as pessoas sabem até como que os capoeiristas viajam na alfândega, de tanto que tem um movimento de capoeiristas indo para lá. E isso se dá por esse processo de organização da capoeira que o Dan fez, nesse sistema de pirâmide, e a pirâmide aqui não tem nada a ver com o que a gente entende no Brasil, que é um golpe, que tem essa ideia de extorsão financeira, não é nada disso que eu estou falando. É uma ideia de pirâmide no sentido que, quando começou a capoeira lá, ele colocou as primeiras gerações, e isso é até hoje, para dar aula para crianças muito cedo. Então, eles têm lá centros culturais, onde a capoeira, junto com outras atividades físicas, outros esportes, dão aula lá e fornecem para várias crianças. Elas escolhem e entram. E isso porque a cultura do corpo, a cultura corporal em Israel, ela é muito forte. E acredito eu que ela é muito ligada ao fato de que em Israel todas as pessoas têm que servir ao exército, homens e mulheres.
homens por mais tempo do que mulheres. Se eu não me engano, é homens 3 anos, mulheres 2. Então se criou aí uma cultura do corpo muito forte para preparar pessoas muito capazes e habilidosas fisicamente. Isso se reflete até na questão da relação com a mulher em Israel. A mulher em Israel ela acaba tendo uma valorização, principalmente nesse ponto de capacidades físicas, muito grande. Por quê? Porque elas vão ser incorporadas ao exército. Então você precisa acreditar e valorizar ela enquanto alguém capaz e capaz de se defender até fisicamente. E isso reflete, querendo ou não, no fato, por exemplo, de terem muitas mulheres que se destacam dentro da capoeira de Israel, porque não se subestima elas fisicamente, então o treinamento dado a elas é de alto nível. Então elas acabam conseguindo aí se desenvolver muito bem. E inclusive o logo da Cordão de Ouro de Israel, antigamente pelo menos, eram duas mulheres, onde uma está dando um golpe na outra. Então a figura feminina ela é enxergada de uma outra forma, assim, lá. Mas aí voltando para aquela ideia do sistema de pirâmides, muito novo você começa a dar aula em Israel, principalmente para crianças. E aí, quando você tem, por exemplo, 5 alunos que são cordão amarelo na Cordão de Ouro era o terceiro. Você passa a dar aula e aí você, vamos dizer, tem 50 alunos. Se você tem 6 cordão amarelo com 50 alunos cada um, já são 300 crianças pagando evento, pagando mensalidade, pagando um monte de coisas que permitiu que Israel tivesse uma verba para conseguir trazer muitos capoeiristas do Brasil para formar a capoeira lá de Israel. Então, dando workshops, ficando às vezes meses ensinando. Assim, eles puderam fazer uma cultura de intercâmbio que favoreceu muito Israel. Quando eu fui para Israel, eu conversei com as pessoas lá, com os capoeiristas, e eles me falaram que, meu, um capoeirista lá que tem 60, 70 alunos, ele mal paga as contas. Então, todos eles têm para mais de 100. Então, é algo que dá uma liberdade econômica de você viver de capoeira, né? E junto nesse processo que eu já falei da transformação da capoeira enquanto mercado, enquanto trabalho, enquanto inserção no meio capitalista, acabou acontecendo o mesmo movimento que aconteceu aqui no Brasil. Você trouxe benefícios e problemas com essa dinâmica. Então você acabou gerando uma possibilidade dos capoeiristas se manterem e assim poderem se dedicar mais à capoeira. Então, o que era uma atividade de treino que ficava muito ali voltada para os finais de semana ou só para depois do horário de trabalho, acabou agora podendo ser o dia inteiro. Então as pessoas puderam se dedicar muito mais à capoeira, até por enxergarem nela uma capacidade de carreira e aí poder investir mais nela. O que aqui no Brasil acabou dando uma qualidade de vida, uma dignidade de vida para muitos capoeiristas, né? Inclusive para muitos mestres antigos. Mas quando você coloca a capoeira nessa lógica de mercado, nessa lógica de lucro, você acaba tendo que abrir mão de muitos valores dela de combatividade. Toda a sua possibilidade de ser transgressora vai ficando de lado, porque ela acaba questionando o status quo. E aí, como eu falei, todo mundo em Israel acaba tendo que servir o exército, né? E aqui eu abro um parênteses, até para a gente falar sobre uma coisa que nem sempre é dita. O próprio conceito de civil em Israel, ele é um conceito borrado. Por quê? Porque toda mulher e todo homem acima dos 18 em Israel tem treinamento militar. Então, toda ocupação, todo kibbutz, toda região onde tem ocupação de civis israelenses, na verdade, essa não é simplesmente uma ocupação civil como outra qualquer. São militares treinados que a qualquer momento podem ser reincorporados às Forças Armadas, mesmo depois de já acabar esse período deles de atuação. Como a gente viu que nessa guerra agora, vários deles, capoeiristas inclusive, foram convocados de novo. E aí tem um detalhe cultural, que é como todo mundo serve, se criou uma ideia de morar na casa dos pais, enquanto está servindo ali ao exército, e com isso você vai juntando o dinheiro do seu soldo. Então, todo aquele salário que eles ganham por estar no exército de Israel, eles vão juntando, porque acabam não tendo gasto nem quando estão no quartel, nem quando vão para a casa dos pais. Então os gastos são muito reduzidos, então eles conseguem juntar uma quantia muito boa. E se criou aí quase que um rito de passagem cultural em Israel, que é o primeiro ano depois de você terminar o seu alistamento obrigatório,
você faz uma viagem pelo mundo para descobrir, para viver, para ver novas experiências. É um ano sabático que eles tiram logo após eles saírem do exército. E muitos capoeiristas acabam vindo para o Brasil. Esse é o lugar que eles escolhem para viver essa experiência. E aí eles acabam rodando todo o estado da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outros polos de capoeira possíveis. E aí acaba alguns deles indo também para a América Latina, mas muitos fazem todo esse período dentro do Brasil. O que mais uma vez foi fortalecendo ali essa relação de Israel com a capoeira, né? Foi permitindo ali um aprimoramento deles. Então é de novo ali uma questão financeira conseguindo abrir portas para eles nesse sentido. E mais do que no financeiro, é ter essa compreensão desse um ano onde a sociedade não cria expectativas de que você vá trabalhar direto. Assim. É comum você sair e ter esse ano para experimentar outras coisas da vida. E aí a junção desses elementos foi permitindo que a capoeira em Israel se estabelecesse e conseguisse expandir, ficasse forte a um ponto em que lá em Israel é mainstream. Como eu falei, eles sabem até como os capoeiristas se locomovem para chegar no país. Pra você ter uma ideia, você anda na rua, é comum marcas terem capoeiristas nas suas propagandas. Então, você andar ali e ter um cartaz com um capoeirista vendendo água, sabe? E é o que eu falei, traz esses benefícios de poder dar uma melhor qualidade de vida, uma maior dedicação para a capoeira, mas também traz esses pontos de você pensar a capoeira enquanto um produto. E quando ele é um produto, ele tem que atender às necessidades do mercado, do cliente. Então, você acaba deixando de lado alguns valores. Você acaba deixando de lado algumas questões políticas também. E isso casou perfeitamente com a lógica da Cordão de Ouro, que já tinha incorporado essa ideia de mercado e mesmo de um ponto de vista cultural. Porque como eu falei no vídeo sobre a capoeira no estado de São Paulo e a relação com a ditadura militar, o Suassuna ele foi patrocinado pela ditadura militar para rodar todo o interior de São Paulo divulgando a capoeira, mas não qualquer capoeira, uma capoeira que tivessem ali alinhado com as ideias do regime militar. Então é uma capoeira com muito nacionalismo, militarismo, a ideia da força, você vai deixando de lado questões espirituais, questões culturais. O Suassuna aprendeu ainda a colocar a questão cultural enquanto um atrativo de mercado. Só que, como eu falo nesse mesmo vídeo, a ideia de cultura ela não é única. Você tem diferentes ideias de cultura que vão disputando o espaço. E essa ideia de cultura é uma cultura show, uma cultura para o mercado. E foi essa ideia de cultura que foi colocada para Israel. Então, de novo, é uma ideia de cultura que não incorpora alguns sentimentos políticos da luta do oprimido. E aí, por beber dessa fonte de capoeira, eu acredito que conseguiu essa adaptação tão boa para o Estado de Israel e também não se criou uma consciência sobre a ideia da capoeira enquanto uma luta do oprimido. E aí você não aprendeu a pensar a história da capoeira e refletir ela para compreender a realidade do seu próprio país. E esse é o problema, inclusive, da capoeira que foi para muitos lugares do mundo. As pessoas começam a falar e pensar na capoeira enquanto uma prática corporal, uma prática de desenvolvimento físico, e não uma prática de desenvolvimento humano, com valores, com reflexões sociais. Já passou do tempo da capoeira que sai do Brasil e que vai para a Europa, para os Estados Unidos, para Israel, começar a se pensar enquanto uma prática do oprimido que vai lá conscientizar esses países colonizadores, e aí não só colonizadores no passado, mas hoje a gente pensa no conceito de neocolonialismo, onde empresas europeias e americanas, israelenses, vão em África, na América Latina, na Ásia, para conseguir recursos e para minar a independência política e financeira dessas regiões e mostrar então para os praticantes de capoeira desses países que eles também fazem parte da lógica da colonização. Quando a gente fala de colonização, não é um sentimento que remete só a nós, do mal falado terceiro mundo. Remete a eles. Eles têm que refletir sobre essas práticas, porque elas estão vivas nos países deles hoje.
e também porque eles têm a obrigação de fazer parte da solução disso. E aí você pega num país pequeno como Israel, onde em 6 horas você passa de uma ponta a outra, e você pensar que a capoeira é tão difundida a um nível onde ela está em vários centros culturais e vários capoeiristas têm mais de 100 alunos cada, você pensar nisso como uma ferramenta de pressão política dentro desse país para repensar as práticas coloniais do Estado israelense, não é nem de longe um absurdo, sabe? Não é algo pequeno, é algo que com certeza teria um impacto grande naquela sociedade. Mas ao invés disso, nesse último mês, a gente viu a capoeira de Israel se aproximando muito mais dos valores sionistas. E aí lembrando, né, o que eu deixei claro no último vídeo, o sionismo é uma vertente filosófica colonizadora europeia. Ele já nasce dentro dessa lógica de colonização e expropriação de terras de povos colonizados. E aí quando a gente vai pensar como anda sendo a atuação política dos capoeiristas de Israel, ela existe. Inclusive, alguns meses atrás, eles fizeram uma manifestação para criticar o governo Netanyahu. Netanyahu é justamente o líder que está lá agora, o primeiro-ministro de Israel, porque eles queriam tirar o Netanyahu do poder. Por quê? O Netanyahu ele é considerado, mesmo em Israel, extrema-direita. Para vocês terem uma ideia, como eu expliquei para vocês no último vídeo, a gente tem lá na Palestina Gaza e a Cisjordânia. Gaza é controlado pelo Hamas, foi eleito pelo povo da Palestina. A Cisjordânia ela é controlada pela OLS, e a OLS nasceu também nessa ideia de um enfrentamento militar contra Israel. Mas com o passar do tempo, Yasser Arafat foi abandonando isso e partindo para uma ideia de um uso da política internacional para angariar apoio para a questão palestina. E aí é interessante, porque o que é dito é que se o Hamas baixar as armas, acaba a guerra. Mas se Israel baixar as armas, acaba o Estado de Israel. E é interessante, porque como eu falei, a OLS baixou as armas. Só que a proposta do Netanyahu para a reeleição dele é que, caso eleito, ele ia anexar 1/3 da Cisjordânia. A Cisjordânia, não Gaza. Ele ia anexar 1/3 da Cisjordânia. E durante esses conflitos do último mês, morreram mais de 100 palestinos da Cisjordânia, que não tem histórico de confronto contra Israel. Pelo menos não nesse momento. E para falar desse confronto, é importante falar que nesse último mês morreram mais palestinos do que morreram judeus nos últimos 75 anos de colonização da Palestina. 75 anos de limpeza étnica. E só ficam um reduzido grupo e só os que acabam se submetendo às leis israelenses. Inclusive, vai rolando um discurso aí de que os árabes de Israel eles não estão se manifestando, eles não estão entrando em conflito. Tá vendo como não é um problema da atuação de Israel, é um problema ali de Gaza. Só que as poucas pessoas que chegaram a se manifestar contrárias ao que está acontecendo em Gaza, se eram árabes, muitos foram deportados para Gaza e outras pessoas, ao longo da história, sofreram ameaças de morte, mesmo judeus. Tem o caso do historiador Ilan Pappé, que inclusive é uma das bases que eu usei para gravar esse vídeo, que ele fez um livro que são os 10 mitos sobre Israel, em que ele recebeu ameaças públicas, até mesmo em jornais israelenses, onde a foto dele aparecia com alvo. Então, se vende a ideia de Israel como esse bastião da democracia, mas é assim que eles tratam quem abre a boca mesmo dentro do país. Inclusive, eu tive uma conversa, porque depois que eu me posicionei politicamente, né, contra as ações de Israel, muitos israelenses que eu conhecia, muitos judeus vieram falar comigo. E queriam, né, debater sobre o assunto. E quando eu falei sobre esse livro do Ilan Pappé, eles falaram que, tá vendo? É porque Israel a gente pode até ser contra. E é curioso, porque Ilan Pappé, depois desse episódio, ele teve que se exilar na Inglaterra. E essa pessoa não sabia, e né, ficou em silêncio, não soube o que me responder depois disso. É assim que Israel trata quem discorda da opinião
e mora dentro de Israel. Mas aí, como eu estava falando, teve essa manifestação contra o Netanyahu e a capoeira foi para essas manifestações. Os capoeiristas ali do mestre Dan, eles se manifestaram politicamente por considerar o Netanyahu muito de extrema direita. E eu confesso, me iludi. Fui menino, fui garoto, fui moleque. Eu realmente me empolguei, eu achei, porra, bom, bonito, Israel usando a capoeira de uma forma política, né? Eu vi muito valor nisso. Mas nos últimos tempos aconteceram 2 episódios nesse um mês de conflito que eu quero tratar aqui com vocês. E o primeiro deles é que, de novo, ela foi se colocar politicamente. Eles fizeram um evento de capoeira, onde os capoeiristas estavam vestindo camisas com o rosto e o nome das pessoas que faleceram no ataque do Hamas a Israel. E eles com berimbau, tocando berimbau, formando uma estrela de Davi, mostrando ali, direto ou indiretamente, um apoio às ações do Estado de Israel contra Gaza e contra a Cisjordânia. É sempre bom pontuar que, apesar do Hamas não liderar na Cisjordânia e só liderar em Gaza, porque para enfraquecer o Yasser Arafat, Israel patrocinou alguns grupos paramilitares fundamentalistas, e o Hamas foi um deles, para que eles enfraquecessem o Yasser Arafat. Mas aí, sobre essa manifestação política, eu quero deixar muito claro que eu acho válido e compreendo a ideia de homenagear essas pessoas mortas, mas quando você faz isso num contexto de apoio à guerra colonizadora contra Gaza, você está usando a capoeira como uma ação política para apoiar a ação do colonizador. O mesmo grupo que combateu a extrema-direita meses antes se radicalizou à direita e apoiou esses conflitos, esse extermínio, essa limpeza étnica que está sendo feita em Gaza nesse momento, onde já morreram mais de 4.000 crianças. E não é segundo a Palestina. Esses são números referendados pela ONU. E aí o segundo episódio, que não houve nenhuma manifestação política dos capoeiristas de Israel, foi o seguinte. Nesse último mês, 34 brasileiros foram sequestrados, eram feitos de reféns pelo Estado de Israel em Gaza. Eles foram proibidos de se retirar de Gaza e foram feitas consecutivas listas de pessoas que podiam deixar Gaza, que eram de outros países. E nessas consecutivas listas, nunca houve um brasileiro. Isso aconteceu porque o Brasil resolveu se colocar de uma forma neutra nesse conflito, onde ele criticou e condenou e taxou como terrorista tanto o Hamas quanto o ataque que o Hamas fez a Israel, mas também condenou os ataques que Israel vem fazendo na faixa de Gaza, destruindo hospitais, ambulâncias, mesquitas. Então, por uma intenção de represália e também de convencimento do Estado brasileiro a apoiar Israel, se bloqueou a saída desses brasileiros. Isso não sou eu que estou falando. Vários especialistas bateram duro nessa ação e buscaram ali um posicionamento de Israel, que é óbvio que negou que estava fazendo isso, mas também não incorporava nenhum brasileiro nessas listas de pessoas que poderiam sair de Gaza. E aí você vê que não houve nenhum posicionamento político da capoeira de Israel sobre o sequestro de brasileiros, sendo que eles praticam uma manifestação cultural brasileira. Então não teve nenhuma preocupação com o povo brasileiro, um retorno ao povo brasileiro. E aí eu entendo que em momentos de calamidade, de forte pressão, como é fato que Israel viveu nesse último mês, você acaba surgindo o pior e o melhor das pessoas naquela sociedade. E o pior dos capoeiristas de Israel está sendo mostrado nesse momento ao mostrar apoio ao sionismo nessa ação militar contra a Palestina. Houve até mesmo um vídeo do Edan falando que, ao contrário da roda, em que você pode apertar a mão e sair da roda, na vida real você tem que ir até o final. Esse ir até o final, para os palestinos, significa ir até o último homem, até a morte, porque é isso que Israel vem fazendo. E aí, como eu disse, eu entendo esse momento de pressão psicológica que eles sofrem, mas se
eles pensam que é compreensível esses ataques todos que estão sendo feitos contra hospitais, contra ambulâncias e tudo mais, por conta do que eles viveram, tentem refletir sobre a legitimidade dos ataques do povo palestino contra Israel, sendo que há 75 anos eles vêm sofrendo com limpeza étnica e com genocídio contra o povo deles. A história do povo preto e a história da capoeira no Brasil, a história do oprimido, pode e deve ensinar aos outros povos do mundo como é a luta do oprimido. E os capoeiristas de Israel precisam se mobilizar agora para ir contra esse genocídio que está acontecendo em Gaza. Ou eles vão ter nas mãos também, junto com todos os outros sionistas e o Estado de Israel, o sangue daquele povo que está morrendo. Mais de 4.000 crianças, só até o momento que eu gravei esse vídeo, que era um mês de conflito. Então é isso, pessoal. Eu espero que com esse vídeo a gente possa refletir um pouco melhor sobre a ação da capoeira de uma forma política e dentro e fora do Brasil. A gente poder falar para os povos que historicamente colonizaram povos africanos, povos americanos, povos asiáticos, para que eles façam também parte da solução através da capoeira, pressionando seus governos para mudar suas práticas. E mais especificamente em Israel, que eles possam pressionar por um cessar-fogo e pela construção de um país único para judeus e árabes, para palestinos e israelenses, onde eles possam fazer políticas de compensação aos povos árabes, ao povo palestino, e que eles possam ter um Estado laico que represente os dois povos dessa região. E para os que acham impossível esse tipo de construção política, eu peço a vocês que vão estudar a história da Alemanha comunista. Mas façam isso fugindo do senso comum da propaganda capitalista. E vocês vão ver que na Alemanha socialista se tinha políticas compensatórias para ex-colônias alemãs, onde eles faziam transferência tecnológica e abriam vagas para que as pessoas da África pudessem estudar em universidades alemãs e voltar para o seu país para levar conhecimento, não no sentido de caridade e boa ação, mas no sentido de responsabilização de povos que antes colonizaram e que agora podem mudar a história do seu povo e arcar com as consequências dos seus atos e lutar para compensar de alguma forma os povos oprimidos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado das reflexões. Espero que a gente possa pensar melhor esse assunto aí. Se inscreve no canal, aperta o sininho aí, vem com a gente, acompanha os próximos vídeos, que a gente vai falar mais aí sobre vários assuntos. Beleza? Abraço!